Oi, oi, gente bonita, tudo certo? Estava eu aqui pensando já qual será o meu próximo corte de cabelo. Sim, sou dessas, recém cortei e já tô pensando num próximo corte para usar lá no inverno. O inverno agora recém tá acabando, já tô pensando lá no próximo. E eu tava pensando nisso e me lembrei dessa coisa do visagismo aí, que estuda os formatos de rosto e o que combina mais com cada formato de rosto. Então eu dei uma pesquisada, vou compartilhar aqui com vocês, é claro, mas sempre lembrando, né? A gente usa essas coisas da beleza, essas técnicas, né, que se aprende a nosso favor. Então, por exemplo, se a gente quer suavizar uma parte do rosto que fica mais à mostra, né, que chama mais atenção, tem as técnicazinhas ali de como fazer a maquiagem, de como cortar o cabelo, que ajudam a esconder ou a suavizar essas partes que a gente não gosta tanto. E o contrário também acontece. Quando nós queremos destacar alguma parte do rosto, do corpo, seja do que for que a gente gosta mais, existem essas técnicas aí da beleza que nós podemos usar para fazer isso, né? Para destacar o que queremos. Então nós pegamos essas regrinhas, essas técnicas todas e usamos ao nosso favor. O que vai contar no final das contas é o que nós olhamos no espelho, se está nos agradando ou não. O nosso olho é que vai dizer, na verdade, se ficou bom ou não. Mas se nós não experimentamos coisas novas, vai ser muito difícil porque nós não vamos ter comparação e aí de repente nós poderíamos usar o cabelo, a maquiagem, a roupa, seja o que for, de uma forma melhor que nos convém mais e a gente não sabe porque a gente está sempre engessado daquele mesmo jeito ali. Então, eu gosto de experimentar, por isso vou trazer esse assunto aqui para vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Muito prazer se não me conhece, meu nome é Lisiane. Neste canal dou várias dicas de beleza e também falo de transição capilar para os cabelos brancos. Veja se você gosta do canal. Se assim for, eu convido a inscrever-se e me acompanhar. E se quiser também, me siga nas redes sociais, tá certo? Então agora vamos começar. Já é sabido de muitos que o cérebro humano vê beleza onde há harmonia nas formas, tá? Assim é a natureza, por exemplo. Existem estudos, pesquisas a respeito disso. Então, sempre as regrinhas de beleza, né, as técnicas de beleza vão usar a harmonia para trazer beleza. É assim que funciona. Por isso que nós podemos usar as formas do nosso rosto para tentar descobrir aí qual é o corte de cabelo que melhor nos cabe, né, que melhor combina com o nosso rosto. De uma forma resumida, o que funciona é o seguinte: aquilo que nós queremos suavizar, nós não vamos colocar pontas, o cabelo repicado ou que o cabelo termine naquela parte que nós queremos suavizar ou que não queremos chamar atenção. Então nós vamos fazer o contrário, nós vamos trazer coisas, né, do nosso corte que chamem a atenção para o lado contrário daquele que nós queremos suavizar. Então, digamos que nós vamos falar aqui daqui a pouco, né? Vou dar um exemplo do rosto quadrado. O rosto quadrado é um rosto que tem o maxilar bem expressivo, né? É um maxilar até que dizem um pouco mais masculino, porque ele é bem marcado. Mas existem mulheres lindíssimas que têm essa característica no rosto, como Angelina Jolie, por exemplo, né? Quem ousaria dizer que essa mulher não é bonita, né? Pelo amor de Deus. E ela tem essa característica. Se você tem e você gosta dessa característica, você não precisa suavizar ela. Você pode usar daí um corte de cabelo que vai chamar atenção para essa parte ou não, porque você já tem ela ali chamando atenção, ou você pode até realçar isso com seu corte. Então, como eu disse, o que conta é o seu gosto, é aquilo que você quer fazer. Então, o que eu vou passar aqui para vocês agora, com respeito aos formatos de rosto e tudo, vocês vão pensar dessa forma. O que eu quero chamar atenção, né, pro meu rosto, qual a parte e qual a parte que eu quero suavizar. Aí vocês pegam esse conhecimento aí, né, essas diquinhas e usem dessa forma, tá? Então pode ser que para mim eu tenha que fazer de um jeito que para vocês tem que ser o contrário, porque cada pessoa tem o seu rosto, cada rosto é único. Então não tem como cada rosto ser perfeitamente daquela forma, tá? Até por isso que acontece muito da gente não conseguir descobrir exatamente qual é o nosso formato de rosto. O que a gente faz é ver qual desses formatos que o nosso rosto fica mais próximo, que é mais parecido,
Ou quais destes, né? Porque no meu caso, por exemplo, o meu rosto se enquadra em 2, 3 tipos, formatos diferentes de rosto, que são muito próximos, que são muito parecidos. Então eu já sei que o tipo de maquiagem, né, de maquiagem corretiva, por exemplo, e os tipos de corte que mais servem para esses tipos de rosto vão dar mais certo para mim. Então a gente pode usar dessa forma, né? Porque às vezes nem sempre vai dar assim exatinho o formato do rosto, tá? Existe uma forma, por exemplo, da gente saber, que é se olhar no espelho sempre de cabelo preso, sem maquiagem, sem ornamentos, né? Porque isso também modifica um pouco o formato do nosso rosto. Nós vamos olhar para o espelho, nós podemos pegar um batom, um lapisinho de olho e marcar esses pontos no espelho. A gente fica bem paradinho assim, né? E marca no espelho onde tá pegando ali, ó, a nossa testa, bem no meio do nosso queixo, as duas pontas ali onde tá o ponto mais alto do nosso maxilar e aqui esse ponto mais alto da lateral do rosto. E aí nós ligamos os pontos e vamos ver que formato de rosto que dá. Essa é uma forma de ver. Mas tem também a forma mais precisa, que é com medidas. E aí nós medimos a largura da nossa testa. Tem gente que mede no ossinho mais saltado aqui da testa ou aqui. E aqui você mede essa largura passando a fita por cima do nariz, do final aqui da bochecha até o outro, ou você mede nesses ossinhos. Se você medir nos ossinhos, você vai comparar com os ossinhos da testa. Se você medir na extremidade da testa, você vai comparar com a extremidade aqui da lateral. E depois se é feito a medição com uma fita métrica, você pode pegar daqui até aqui, você vai ter a sua medida de maxilar, tá certo? Então você mede daqui do centro do queixo até aqui e multiplica por 2, aí você vai ter todo esse tamanho aqui. Através dessas medidas, existem aí as medidas que mais se enquadram para o rosto oval, para o rosto redondo, para o rosto quadrado, para o rosto triângulo, triângulo invertido, tem várias formas. Mas vamos lá, digamos que você tenha o rosto oval. O rosto oval é aquele rosto que tem as medidas, tá? Todas essas medidas aqui, elas são muito próximas. Elas não passam aí de 5 centímetros, mais ou menos, em torno de 5 centímetros de diferença de uma medida para outra, tá? Principalmente nós vamos trabalhar aqui com medida, vamos lidar com retas, tá? Digamos que a gente tira uma selfie e marque esses dois pontos, esse aqui e esse aqui. O que eu vou falar aqui para vocês vai usar mais essas medidas, por isso forma um rosto bem mais harmônico e é conhecido aí no mundo da beleza como o rosto mais harmônico que existe, o rosto oval. Mas também é o rosto mais comum. A maioria das pessoas tem esse formato de rosto, tá? Ele é o mais fácil de se trabalhar, porque com o rosto oval, por exemplo, vai qualquer corte de cabelo. Como saber se você tem um rosto oval? No rosto oval, o que acontece é que, como eu disse, as medidas são muito próximas, porém a largura aqui da testa, tá? A parte de cima da cabeça é ligeiramente um pouquinho maior, um pouquinho mais larga do que o resto do rosto, porque vem assim, né, o rosto, e aqui fica mais redondinho na parte da cabeça. Já o rosto quadrado é um rosto que, como eu falei, dei o exemplo no início, tem um maxilar bastante marcado, ele se salienta, o que dá a lateral do rosto uma forma mais reta, tá? Então a lateral do rosto é mais reta, aqui é bem marcado, deixando o rosto com linhas mais quadradas do que redondas. E aqui em cima, o formato do rosto também, geralmente a testa é mais quadradinha. O que acontece é que todas as medidas desse rosto vão ser praticamente iguais, porém tem essa diferença aí do maxilar que dá uma visão, né, um formato mais quadrado para o rosto. Aí entra aquilo que a gente falou no início, né, a questão das proporções, o que traz harmonia para o rosto. Se a gente tem uma forma que sozinha se destaca, nós vamos tentar chamar a atenção para o lado inverso, né, para o lado contrário, que é para suavizar, para o olho da pessoa que nos vê não bater só ali naquela parte.
Se você quer destacar isso, aí você não precisa se preocupar com isso, né? Você pode usar o corte que quiser, não vai ter problema nenhum. Mas digamos que você queira tirar a atenção do maxilar, justamente por ele ser aí muito marcado. O que você vai fazer? Evitar cortes de cabelo que terminem nessa área do rosto, porque aí o olho da pessoa vai bater aqui. Então os cortes Chanel, né, que terminam aqui não são muito ideais para quem quer tirar a atenção dessa parte do rosto. Então o ideal é ter um cabelo um pouco mais longo, de preferência repicado. Como o cabelo faz assim, né, o cabelo tem pontas, não é aquela coisa perfeitinha terminando ali, então o olho não vai bater. O que ajuda também é usar uma franja na lateral, porque aí vai quebrar esse formato quadrado do rosto. A pessoa corta, né, o rosto, por assim dizer, e dá um outro formato para ele, dá uma forma um pouco mais arredondada, tá? Depois temos o rosto redondo. E atenção aqui, gente, nem todo mundo que tá gordinho, um pouquinho de peso a mais, tem o rosto redondo, tá? E isso é uma outra coisa, já aproveitando, né, essa parte do rosto redondo, vamos lembrar que quando nós estamos com o peso um pouco acima, isso muda o formato do nosso rosto, tá? Então tem o formato que é o original, que é do nosso crânio, né, que são os nossos ossos, e tem o formato dado pela gordurinha que tá ali em cima. Então, se nós estamos acima do peso, quanto mais acima do peso, mais vai modificar a forma do nosso rosto. Então, pode ser que você esteja com um rosto redondo, mas você não tenha um rosto redondo, entende? Seja como for, é claro que se você vai cortar o cabelo, você vai levar em consideração a forma como você se apresenta naquele momento, tá? Então, como entender um rosto redondo? Também é um rosto que vai ter as medidas bem proporcionais, bem próximas uma da outra. E qual é a diferença? Comparando com o rosto quadrado, por exemplo. O rosto quadrado não tem formas arredondadas nessa parte do rosto. Já o rosto redondo forma uma meia-lua bem direitinho nessa parte aqui do rosto, tá? Então, essa parte aqui é bem redondinha. Não tem um queixo que se destaca, como é o meu caso, né? E também não tem maxilar que se destaca. É tudo bem redondinho aqui embaixo. E proporcionalmente, né, a esse mesmo tamanho que você tem aqui, você vai ter para cima, formando assim um círculo, né? Então, aí seria o rosto redondo. Como que a pessoa que quer suavizar essa aparência de rosto redondo pode usar o cabelo? Então, obviamente, cortes arredondados vão salientar mais ainda a forma de círculo do rosto. Então, o ideal é usar cabelos mais repicados, revirados para fora, porque isso não vai chamar a atenção, né? Não vai formar uma moldura redonda ao redor do seu rosto, vai chamar atenção pro cabelo. E uma coisa que ajuda também é a franja repartida no meio, uma franja mais caidinha assim, o que eu não consigo muito, né? Porque o meu cabelo arma, mas ó, uma franja repartida no meio, mais próxima assim do rosto. Vou tentar fazer aqui, mais ou menos meu cabelo não para, tem o cabelo mais armado. O que acontece? Vai ajudar a alongar o seu rosto, tá? Porque você vai ficar com a testa ou parte dela de fora. Então, isso vai ajudar a alongar o seu rosto. E aí, quebra um pouco essa forma mais redondinha. O formato coração é um formato muito falado de rosto também. É um formato de rosto que lembra um coração, por isso que ele leva esse nome. Muitas pessoas têm essa parte aqui da testa, ó, ela vem mais aqui no meio e faz bem redondinho, né, para um lado e para o outro, formando um coração nessa parte aqui. E geralmente a pessoa tem essa parte do rosto bem mais afinado, com um queixo mais pontudinho, bem fininho, tá? Formando realmente um coração no rosto. Esse tipo de rosto geralmente tem, né, para ser um rosto coração, tem que ter a parte da testa mais larga do que a parte de baixo do rosto, tá? Porque lembra que é um coração mesmo. Então, digamos que a pessoa queira chamar atenção mais para a parte de baixo do seu rosto, já que é a parte mais fina. Então, o que ela pode fazer é usar cortes de cabelo com um repicado, né, que tem um volume nessa região aqui também, né, um corte mais bonito, um corte assim com
ou com pontas, como eu uso o meu, às vezes como está o meu corte mesmo agora, né? Que se eu deixar ele todo bem lisinho, bem reto, ele fica assim com as pontas assim. E também usar, por exemplo, franjas que tapem parte da testa, né? Seja aquela mais repartidinha assim de lado, ou seja a no meio, essa que cai também, que é para diminuir aqui a lateral da testa, porque esse tipo de formato ele tem essa parte de cima bem maior do que a parte de baixo, tá? Isso serve também para o triângulo invertido, né? O formato de rosto que é bem mais largo, tem a medida da testa é bem maior que a daqui e a do maxilar, tá? Forma um triângulo invertido, tá? É bem parecido com o do coração. A diferença é que o queixo do coração geralmente é mais fininho e tem essa forma arredondada do cabelo, tá? Isso seria a diferença de um cabelo, de uma forma de rosto coração para uma triângulo invertido. E aí as regrinhas, né, são basicamente as mesmas, é trazer volume para essa área aqui. Depois tem o formato triângulo mesmo, e não triângulo invertido, né? Então é o contrário. É quando a pessoa tem a base, a parte de baixo, tipo essa área toda aqui do maxilar, mais larga, é a sua maior medida em comparação com a sua testa, tá? Então essa medida daqui vai ser maior, essa um pouco menor e essa bem menor. Aí forma um triângulo. Não é um rosto muito comum de se ver, eu acho, né? Mas é o contrário do triângulo invertido, que eu acho até que tem mais, né? Geralmente as pessoas têm a testa um pouquinho mais larga e o rosto mais fino aqui para baixo. Eu acho que esse é mais comum de se ver. Então, sempre pensando nisso, né? Trazer atenção para aquele lado que você quer, lado contrário do que você quer suavizar. Então, se a pessoa tem essa região aqui bem mais larga do que a parte de cima da cabeça, então trazer volume para as laterais da cabeça, né? E suavizar essa parte aqui, de repente usar linhas, né? Cabelo que cubram mais essa parte aqui, um cabelo mais inteiro, por exemplo, ajuda, né? Porque ele cai nessa parte do rosto, ajuda a suavizar essa parte. Depois nós temos o rosto retangular, que eu acho que seria o mesmo rosto longo que falam, né? Que é um rosto mais comprido, é um rosto mais estreitinho, mas que tem bastante medida aqui, né, no comprimento, com formas um pouco mais quadradinhas também, não é um rosto com formas redondas, mas não precisa ter aquele maxilar tão marcado como o do rosto quadrado, para ser um rosto retangular. O que mais identifica mesmo é um rosto bem mais longo do que largo. E o que ficaria interessante para um rosto assim? Usar franja é uma coisa que ajuda bastante, porque você vai cobrir uma boa parte do seu rosto, principalmente se você tem uma testa larga, você vai cobrir boa parte do seu rosto, vai deixar exposto só um pedaço dele, né? A parte maior, mas uma boa parte vai estar coberta. Isso ajuda a enganar o olho e parecer mais harmônico o tamanho do rosto. Também é interessante, nesse caso, evitar os cabelos retos que cubram a lateral do rosto, porque pensa, a pessoa já tem o rosto bem alongado, se ela usa um cabelo que faz isso aqui, ó, vai sobrar só um risco no meio, né? Então vai chamar a atenção mais ainda para o fato da pessoa ter o rosto alongado. Então, se ela quer suavizar isso, ela deve abrir, mostrar a lateral do seu rosto e tentar cobrir um pouco a parte de cima aqui. Temos também o rosto no formato diamante. Tem também hexagonal, tem mais de um tipo de hexagonal, e aí são formatos assim mais específicos, né? Mas na verdade eu acho que esse formato diamante ele acaba abrangendo aí vários formatos de rosto. É o formato de rosto que eu mais me identifico, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque o formato diamante, ele tem como característica, esta medida aqui é a maior. Das medidas tiradas assim na horizontal, esta medida aqui é a maior, tá? Então, essa largura é maior do que esta e maior do que esta. É o que acontece no meu rosto, por exemplo. Eu não diria que se enquadra perfeitamente nesse formato de rosto o meu rosto, porque a minha medida do maxilar, a não ser que eu não esteja fazendo certa medição, porque tem isso também, né? Eu tentei descobrir, tá, mas qual é o ponto certo para começar a medir? É bem lá na orelha, é mais aqui na ponta do osso, e uma coisa que eu não consegui descobrir, tá? Cada um fala de um jeito e fica bem difícil mesmo.
Mas, por exemplo, eles dizem que a medida do maxilar deve ser a menor para ser diamante. Mas se eu tivesse, no caso, eu ia encaixar mais perfeitamente nesse formato. O que não acontece, porque a minha menor medida é a largura da testa. Apesar de eu ter uma testa grande, eu tenho em comprimento aqui, né? E não em largura. A minha testa é a menor medida do meu rosto. Então, faz com que essa aqui se sobressaia e essa aqui fica um tamanho mediano. Então, eu vejo o meu rosto se enquadrando mais nessa questão do formato diamante que eles dizem, porque se eu tivesse uma testa maiorzinha, mais larguinha, o meu rosto não ia fazer esse formato aqui, né? Ele ia ter outro formato, mas ele faz assim para cima e ele faz assim para baixo, porque eu tenho essa parte aqui também miúda, né? Também mais fininha, com o queixo sobressalente. Então, forma o losango esse, né? Forma o diamante, como eles dizem. Então, assim, a meu ver, é o formato que mais se encaixa aí o meu rosto. Mas, por exemplo, eu também acho que as características do meu rosto se enquadram no formato coração e no formato oval. Quando eu fiz no espelho aquilo que eu falei no início para vocês, de colocar os pontinhos, assim, né? Eu coloquei pontinho aqui, aqui, aqui e aqui. Eu fiz toda a volta de pontinhos e depois liguei. Quando eu liguei os pontos, tinha um ovo bem direitinho ali desenhado, né? No espelho. Só que não é um ovo bem como é o formato do ovo, como eu falei para vocês, né? O formato oval. Se for ver como é um ovo mesmo, né? O ovo tem uma parte, um dos lados é mais fino e o outro lado é mais redondinho, é mais gordinho, né? O que não acontece com o meu rosto. Tem o mesmo formato que eu tenho metade para cima, eu tenho para baixo. Então, ele formou uma forma oval, mas não um ovo exatamente, deu para entender? Mas vem a ser bem parecido, né? E o coração também, inclusive eu tenho a entradinha aqui, ó, só que não chega a ser exatamente, porque depois eu tenho entrada mais embaixo, eu tenho entrada de cabelo aqui também, então não é aquela coisa bem redondinha do que seria um coração, e também eu não tenho o queixo tão fininho, né? Que é uma das características do rosto coração. Mas também eu acho que é parecido, então eu acho que eu acabo me enquadrando nesses três formatos aí, o tal do hexagonal que eles falam também, que são as formas assim, assim e assim, então acaba se enquadrando também. Então, como eu disse para vocês, às vezes a gente vai ter um formato de rosto que é uma mistura de várias formas. E para esse tipo, né, formato diamante, o que seria interessante é, como a parte da bochecha é a parte mais larga, é a parte que está mais visível, a gente pode usar cortes de cabelo que tragam volume para essa região de cima, tá? Usar um topete, por exemplo, como fica o meu cabelo quando eu boto pro lado, por exemplo, né? Fica um topete ali. E também dá para usar cortes de cabelo que tragam volume para essa região aqui, ó, próxima ao queixo, né? Que tenha como, quando o meu cabelo tá todo para dentro assim, que forma aquele volume de cabelo aqui. Também é interessante para quem tem esse formato de rosto. Eu trouxe esses formatos porque eu acho que eles são os mais básicos, assim, são os mais fáceis de todo mundo se enquadrar em um ou outro. Mas existem outros, como eu falei para vocês, né? E aí vocês podem dar uma pesquisada aí para ver se de repente tem algum que o rosto de vocês se enquadra mais. Me deixem saber, coloque nos comentários aí qual formato de rosto que você acha que tem, né? Ou qual corte de cabelo que você acha que fica mais interessante para você, para a gente trocar uma ideia, ficar sabendo aí, se conhecendo melhor. Muito obrigada por ficarem comigo até o final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, que sejam úteis e até o próximo vídeo, é claro. Tchau, tchau!